na parte de quarta-feira, valores conflitantes. Leia também Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, vamos ver os versos 1 até o verso 20. Josué capítulo 9, vamos ler os versos 3 em diante. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Aqui está outra história impressionante. Os gibeonitas que, confiando no Deus de Israel e querendo se unir ao povo de Israel, usaram de mentira, usaram de engano. Mas Deus foi misericordioso com eles, porque eles confiaram no Deus de Israel e passaram a fazer parte do povo de Israel para o resto da vida deles. Eles foram alcançados pela misericórdia. Verso 8. Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhes Josué, quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Meu querido irmão, o que Raabe fez mentindo estava errado. O que estes gibeonitas fizeram mentindo, enganando, estava errado. Mas tanto Raabe como esses gibeonitas, eles fizeram algo. Eles confiaram no Deus de Israel. Eles confiaram no Deus, que é Deus lá em cima no céu e é Deus aqui embaixo na terra. Só existe um Deus no universo. É o YHWH. Aquele que se revela na Bíblia como sendo o Deus Pai, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós e que derrama o Espírito Santo sobre você. Meu querido irmão, esse é o Deus da Bíblia. E agora o verso 14 em diante. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Qual foi o erro de Josué e dos anciãos de Israel? Não consultaram a Deus. Queridos, nós temos que consultar a Deus na compra de um carro, na compra de uma casa, numa mudança, numa viagem. Em tudo temos que consultar a Deus. Só Deus conhece todas as coisas, conhece o fim desde o princípio. Mas Josué e os anciãos de Israel, eles, naquela negociação com os gibeonitas, não consultaram ao Senhor. Por isso foram enganados. Diz claramente o verso 14. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Consulte a Deus em todas as circunstâncias. Verso 15. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias depois de fazerem um concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. 3 dias depois, descobriram a mentira, o engano. Mas a promessa já tinha sido feita, o juramento já tinha sido feito, eles não podiam voltar atrás. E agora o verso 17. Porque partindo os filhos de Israel chegaram às suas cidades ao 3º dia, e as suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Berote, e Quiriate-Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isso, porém, lhes faremos, dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes temos jurado. O capítulo 9 de Josué começa nos informando que os reis cananeus
que governavam pequenas cidades-estados, decidiram criar uma coalizão contra os israelitas. Por outro lado, os habitantes de Gibeão decidiram fazer uma aliança com Israel. Para enganar os israelitas e conseguir uma aliança com eles, os gibeonitas fingiram ser embaixadores de um país distante, estrangeiro. De acordo com Deuteronômio 20, versos 10 a 18, Deus fez uma distinção entre os cananeus e os povos que viviam fora da terra prometida. A palavra traduzida como astúcia em Josué 9:4 pode ter um sentido positivo indicando prudência e sabedoria, ou um sentido negativo envolvendo intenção criminosa. No caso dos gibeonitas, por trás da sua ação traiçoeira, havia a intenção menos destrutiva de autopreservação. Eles confiaram no Deus de Israel. O discurso dos gibeonitas é surpreendentemente semelhante ao de Raabe. Ambos reconheceram o poder do Deus de Israel, admitindo que o sucesso de Israel não era simplesmente um feito humano. Em contraste com outros cananeus, os gibeonitas não se rebelaram contra o plano do YHWH de conceder a terra aos israelitas, afirmando que o próprio Senhor estava expulsando aquelas nações diante de Israel. A notícia da libertação do Egito, bem como a vitória sobre Og e Sion, levaram Raabe e também os gibeonitas a buscar uma aliança com os israelitas. No entanto, em vez de reconhecer totalmente sua disposição de se render ao Deus de Israel, como Raabe havia feito, os gibeonitas recorreram a um subterfúgio. A lei de Moisés apresenta orientações sobre como conhecer a vontade de Deus. Em casos como esse, Josué deveria ter se perguntado sobre a vontade do Senhor, e Josué poderia ter evitado este engano dos gibeonitas, porque as aparências enganam. Gibeonitas aparentavam ser um povo distante, roupa rasgada, pão embolorado, mas as aparências enganam. Assim também hoje, não viva de aparências, meu querido irmão. Seja um cristão remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O dever fundamental de um líder de Israel, bem como de qualquer líder cristão, é buscar a vontade de Deus. Ao negligenciá-la, os israelitas foram levados a violar as condições fundamentais da conquista da terra. Meu querido irmão, consulte a Deus. Não decida sozinho de ir e vir, de comprar ou vender. Você deve consultar a Deus. Há pessoas que têm propriedades, têm bens, têm casas, têm terras e dizem, eu não sei quando vender, eu não sei como agir agora no tempo do fim. Meu querido irmão, todos aqueles que orarem humildemente a Deus, Deus responderá. Deus mostrará o momento certo de vender, por quanto vender, para quem vender. Porque quando a porta da graça se fechar, se a porta da graça se fechar e você estiver com a mão cheia de dinheiro, com muitas propriedades, tudo isso vai falar contra você no juízo celestial. Nós não podemos reter para nós tudo o que temos, tudo o que possuímos. Nós precisamos usar na pregação do Evangelho, salvar almas. Portanto, Deus responderá à oração daqueles que são sinceros de coração, perguntando, quando devo vender? Por quanto vender? Para quem vender? Mostre-me, Senhor, porque eu quero fazer a tua vontade. Consulte a Deus. Não tome decisões sozinho. Deus vai dirigir você, meu querido irmão, que busca a direção divina. Aleluia.